Olá pessoal, este é o segundo vídeo da primeira aula de Cálculo 4. No primeiro vídeo, nós estudamos a definição de sequências, vimos alguns exemplos, fizemos algumas observações sobre notação e terminologia de sequências. Paramos aqui, na definição 2. No material, depois dessa definição, você vai encontrar 3 exemplos. Eu vou comentar brevemente o exemplo 5. Ele sintetiza o exemplo 3 e também o exemplo 4. Sejam B e C constantes distintas, reais. Determine o termo geral da sequência AN com índice inicial 0 e termos BC, 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 continua assim, seguindo esse padrão. O que eu quero é encontrar a fórmula dessa sequência. É claro que essa é uma questão não muito precisamente formulada. Uma sequência que comece exibindo este padrão não necessariamente vai continuar seguindo este padrão. Pode acontecer qualquer coisa depois dessas reticências aqui. Mas é interessante exercitar esse tipo de habilidade. Induzir o termo geral de uma sequência. Porque frequentemente os números aparecem meio que soltos. E você deve olhar para esses números, perceber o padrão e encontrar uma fórmula que gere esses números naquela ordem. Bom, então vamos lá. A ideia aqui é perceber que os termos dessa sequência oscilam em torno de um número que é a média aritmética de B e C, ou seja, B mais C sobre 2. Eu vou supor que B é menor que C. Aí imagine o seguinte, a partir da média eu posso gerar os valores da sequência simplesmente somando ou subtraindo essa distância da média até C ou da média até B. Essa distância vale a metade da distância entre B e C, ou seja, C menos B dividido por 2. Então, a partir da média, se eu quero ir para C, eu somo C menos B sobre 2. A partir da média, se eu quero ir para B, então eu subtraio C menos B sobre 2. Ou seja, a fórmula vai ser a média mais ou menos C menos B sobre 2. E esse mais ou menos fica oscilando. Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Essa é a ideia. Quando eu tenho uma oscilação dessa forma, de sinal, a gente usa a sequência menos 1 elevado a n. Ou a sequência menos 1 elevado a n mais 1. Aí você vai ter que ver o índice inicial da sequência. Para n igual a 0, você vai estar onde na sequência? Eu vou estar em B. Se eu estou em B, supondo que o B seja menor que C, então eu estou abaixo da média. Ou seja, eu posso imaginar que eu saí da média e subtraí aquela distância C menos B sobre 2. Se eu subtrair, então significa que o sinal inicial, vamos dizer assim, da fórmula é menos. A partir da média, eu quero subtrair essa distância C menos B sobre 2. Então eu começo a fórmula assim. B mais C sobre 2 menos aquela distância. Quando eu for para C, vai ser a média mais aquela distância. Então, os sinais que você vai ver no meio, entre a média e essa parcela que você fica somando, subtraindo, esse sinal começa com menos, porque você começa no menor termo, o termo B. Aí depois o sinal vira mais, aí depois vira menos, depois vira mais, por aí vai. Se começa com menos,
Então eu não quero menos 1 elevado a n. Eu quero menos 1 elevado a n mais 1. Para que o n igual a 0 me dê menos. Então, pronto. Chegou aqui na fórmula. Eu separei aqui para n par, você vai ter esta expressão, representando a n. Para n ímpar, você vai ter esta outra. O sinal fica oscilando. Para n igual a 0, 0 é par. Então, usa essa expressão com sinal de menos aqui no meio. Para n ímpar, usa o sinal de mais. Então, fica menos, mais, menos, mais, menos, mais. No lugar desse menos, mais, menos, mais, menos, mais, pode usar menos 1 elevado a n mais 1. Ou então, menos 1 elevado a n com um sinal de menos na frente. Eu cheguei a essa fórmula supondo que C é maior do que B. Só que para B maior que C, a fórmula vai ser bem parecida. No lugar daquele menos aqui no meio, eu tenho mais, só que ao mesmo tempo, a fração que vem logo em seguida mudou. Ao invés de C menos B sobre 2, é B menos C sobre 2, porque nesse caso é esta a distância da média até qualquer um dos números B ou C. Observe que eu estou supondo B maior que C, portanto B menos C é positivo neste caso. Se fosse C menos B, seria negativo. Estas duas fórmulas parecidas podem ser unificadas nesta aqui. Você pode verificar facilmente que para todo n, este a n dá cada uma dessas expressões aqui, independentemente de se B é maior que C ou o contrário. Na verdade, essa fórmula serve até para o caso em que B é igual a C. Então, isto conclui este exemplo. No exemplo anterior, nós tínhamos os primeiros termos de uma sequência e com eles nós induzimos o termo geral dessa sequência. Na maioria das vezes, o que ocorre é o contrário. A partir da fórmula de uma sequência, se obtém os seus termos. Vamos ver agora alguns exemplos desse tipo. Sequência n-3 ao quadrado, com n variando a partir de 0. Essa sequência vai gerar os termos 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25 e continua. Essa sequência é a restrição de uma função que tem um domínio maior, a função real f de x igual a, entre parênteses, x menos 3 elevado ao quadrado. 1 sobre n, com n variando a partir de 1. É a restrição de f de x igual a 1 sobre x. Cossecante de m menos 2, com m variando a partir de 3. É uma restrição da função f de x igual a cossecante de x menos 2. Arco tangente de k. Também é a restrição de arco tangente de x. Mas acontece que nem toda sequência é a restrição de alguma função real com domínio maior, que já podemos ter estudado. E também nem toda função com domínio maior pode ser restrita a uma sequência. Por exemplo, a função f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. O domínio dessa função é o intervalo fechado de menos 1 a 1. Então, se quisermos restringir a variável dessa função para que ela assuma apenas valores naturais, todos os naturais a partir de um natural fixado, isso não vai gerar um conjunto que é da forma do domínio de uma sequência. Porque o domínio da função original ele já é restrito, ele está limitado ali ao intervalo fechado. Não existe um subconjunto desse intervalo aqui que seja o domínio de uma sequência. Então, não tem como restringir essa função para que ela se torne uma sequência. Uma forma bastante interessante de definir sequências é por recursão. E o fatorial
é um bom exemplo de sequência definida recursivamente. Você deve se lembrar que fatorial de um número n é definido assim. Pelo menos no ensino médio se utiliza essa forma da definição do fatorial. Fatorial de n é n vezes n-1 vezes n-2, etc. até 1. Só que esta definição não é muito precisa, porque eu não sei o que é que significa isso aqui, reticências. Uma maneira de definir fatorial mais precisamente é esta aqui. N fatorial é 1 se n é 0 e é n vezes fatorial de n menos 1 se n é positivo. Com isso, eu elimino a necessidade de reticências. Equivalentemente, eu estou dizendo que o fatorial de 0 é 1 e que o fatorial de n mais 1 é n mais 1 vezes o fatorial de n. Perceba que o fatorial, esse símbolozinho aqui, a exclamação, aparece do lado esquerdo e também do lado direito dessas igualdades, pelo menos nesse caso aqui, que corresponde a esse. E recursão é justamente isso. Uma função é definida recursivamente se ela é definida em termos de si mesma, ou mais precisamente, se seus valores, ou pelo menos grande parte deles, a maioria, quase todos, são definidos em termos de outros valores dessa mesma função. Isto pode ser percebido, no caso do fatorial, quando se calcula, por exemplo, o fatorial de 4. Fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3. Eu estou recorrendo ao valor de fatorial de 3 que eu posso já ter calculado antes. Se eu não calculei esse valor, eu vou recorrer ao fatorial de 2. Se eu não sei qual é o fatorial de 2, eu recorro ao fatorial de 1. E é justamente por isso que se chama recursão. Você está sempre recorrendo a outros valores da função. Até o momento que você chega no caso base da definição, que é fatorial de 0 igual a 1. É por isso que o processo para. Se não tivesse esse caso aqui, você continuaria calculando, sem nunca chegar no valor. Vamos ver agora uma sequência muito importante na história da matemática, que também é definida recursivamente. E é uma recursão até mais interessante do que a do fatorial, porque ela usa dois valores em cada passo. Para calcular um termo, ela usa dois termos anteriores da sequência. A sequência de Fibonacci é essa aqui, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 e continua. Funciona da seguinte maneira. Começa com 0, depois do 0 vem 1. E a partir daí, cada termo é a soma dos dois anteriores. Então, o próximo termo vai ser 1, que é a soma de 0 e 1. O próximo termo, depois desse segundo 1, vai ser o 2, que é a soma dos dois termos anteriores, ou seja, 1 mais 1. Depois do 2 vem o 3, que é a soma de 1 e 2. E por aí vai. Tá? Eu estou indicando esse processo aqui. Você pode também escrever dessa forma. Termo de índice 0 da sequência de Fibonacci é 0. Termo de índice 1 é 1. E a partir daí, você soma os dois anteriores. Isso está sendo dito aqui. Termo de índice n mais 2 é igual à soma dos termos de índices n e n mais 1. Historicamente, essa sequência apareceu relacionada a um problema de calcular o tamanho da população de coelhos. Esse problema foi proposto num livro escrito por Leonardo de Pisa, também conhecido como Leonardo Fibonacci, daí o nome sequência de Fibonacci. Ele escreveu o seguinte problema. Um homem coloca um casal de coelhos num certo lugar, inteiramente cercados por uma parede. Quantos pares de coelhos podem ser produzidos a partir daquele par ao longo de um ano, se a natureza desses coelhos é tal que a cada mês, cada casal produz um novo casal, que a partir do segundo mês se torna produtivo? O que ele está dizendo é o seguinte. Suponha que eu tenho um casal de coelhos, bebês,
isolados. Depois de um mês, eles ficam férteis. E leva mais um mês para a fêmea ter filhotes. Então, no segundo mês, você vai ter o casal antigo e o novo, os pais e os filhos. Vamos dizer que o casal antigo veio aqui para o lado esquerdo dessa árvore e o novo para o lado direito. Depois de um mês do nascimento desse casal de coelhos, o que já estava maduro vai ter mais um casal de filhos. E o que acabou de nascer, depois de um mês, vai estar fértil. Então vai levar mais um mês para procriar. E assim vai. Vamos contar aqui a quantidade de casais de coelhos em cada mês. No início do mês 1, nós temos um casal. No início do mês 2, nós continuamos tendo um casal. No início do mês 3, nós temos 2. Depois, 3. Depois, 5. Perceba que a cada mês, a quantidade de casais de coelhos é a soma das quantidades de casais de coelhos existentes nos 2 meses anteriores. E isso gera exatamente a sequência de Fibonacci. Uma pergunta natural, nesse ponto, é se existe uma fórmula fechada, uma fórmula explícita, para a sequência de Fibonacci. Ou seja, se eu posso defini-la de uma maneira que não seja recursivamente. E a resposta é sim, existe essa fórmula aqui. Bonita, parece um pouco complicada, mas na verdade poucas sequências podem ser definidas por fórmulas tão simples. A demonstração de que essa fórmula dá realmente a sequência de Fibonacci, eu não vou abordar aqui, mas você pode encontrar na Wikipédia, em qualquer lugar desses sites aí educativos, você encontra fácil a demonstração. Não é simples, tá? Não é muito simples a demonstração. É importante também saber que algumas sequências, embora estejam bem definidas, não possuem fórmula algébrica como essa aqui. Você não encontra para qualquer sequência não. Sequências interessantes até, do ponto de vista matemático, não possuem fórmula, como aquela, fórmula algébrica. Por exemplo, defina ômega-n, uma sequência aqui, ômega-n, com n variando a partir de 1, da seguinte maneira: para cada inteiro positivo n, ômega-n é o número de fatores primos distintos de n. O que é isso? Fator primo, você sabe fatorar um número, certo? Número 6. 6 é igual a 2 vezes 3. 2 e 3 são fatores de 6. E são fatores primos, porque são números primos. Número 11 é fatorado como 11 mesmo. Ele é o único fator de si mesmo. Número 12 tem fatores 4 e 3, só que 4 não é primo. Então você pode quebrar esse 4 em 2 vezes 2. Então termina que os fatores de 12, os fatores primos de 12, são 2, 2 de novo e 3. Se eu quiser os fatores primos distintos, então eu vou descartar essa repetição, esse 2 repetido aí. Vou ficar apenas com 2 e 3. Os fatores primos distintos de 12 são 2 e 3. Tá? Essa é a ideia. Então, fatores primos distintos de 1. Não existe fator primo distinto de 1. 1 não é primo. Não existe uma maneira de você escrever 1 como um produto de fatores primos, porque o menor primo é 2. Tá? Então, número de fatores primos distintos de 1. 0. Não tem. Não existe nenhum. Número de fatores primos distintos de 2. 1, que é ele próprio, o 2. De 3, ele próprio, o 3. Então só tem 1. De 4, tem o 2 duas vezes, mas eu só estou interessado em fatores primos distintos. Então eu descarto a repetição, fico com um só fator primo distinto, que é o 2. De 5, só tem ele mesmo, o próprio 5. De 6, tem o 3 e tem o 2. Então, os dois fatores primos distintos
né? Significa que ômega 6 é 2. Eu tinha falado do 12, né? Então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Está aqui, ó. Ômega 12. Ômega 12 não é nenhum tipo de nutriente. Tá? Ômega 12 que eu tinha falado antes, quantidade de primos distintos de 12 são 2 primos distintos. Está aqui. Pronto. É uma sequência que cresce lentamente, tem um comportamento meio difícil de prever, né? Muitas repetições, vai e volta, ó, de 1, vai para 2, aí volta para 1, vai para 2, volta para 1, vai para 2, fica em 2, volta para 1. É meio difícil de prever o comportamento dessa sequência e é por isso que ela não tem uma fórmula. Mas é uma sequência. Tá? Então, serve para você valorizar essa fórmula aqui e não achar que ela seja complicada. Ela, na verdade, é muito simples. Bom, é isso. Ficamos por aqui. No próximo vídeo vamos estudar crescimento e decrescimento de sequências. Até mais.